Frentista fica na mira de bandidos durante assalto a posto de combustíveis em Silva Jardim. Mais de um ano após cratera engolir imóveis às margens da BR-040, moradores ainda têm medo de voltar para casa. E o governador Wilson Witzel se reuniu com prefeitos em Cabo Frio. Ele falou da segurança no interior do estado. Segunda-feira, 14 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso jornal. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil mais uma vez, com os principais fatos que marcaram todo o interior do estado. A Baixada é a capital do Rio de Janeiro também. A gente começa a edição de hoje falando do destaque do dia, que foi a queda de um helicóptero da PM que caiu na Baía de Guanabara. 4 tripulantes estavam a bordo. 3 ficaram feridos e um sargento morreu no hospital. A gente vai saber os detalhes agora na reportagem. Pode rodar. Vídeos postados nas redes sociais mostram um resgate dramático. Quem ajudou a retirar os militares da água falou com preocupação sobre o estado de saúde das vítimas. Eles estão bem lá? Eles estão bem? Nada, tem um embaixo. É mesmo, é? Dentro do helicóptero? Nesta outra imagem, feita logo após a queda do helicóptero, é possível ver os policiais que sobreviveram nadando. O helicóptero da Polícia Militar, que fazia um patrulhamento de rotina com 4 tripulantes, caiu no canal do Cunha, próximo ao Complexo da Maré, na região da Ilha do Governador. O Corpo de Bombeiros fez o resgate, que foi rápido. 3 tripulantes estavam lúcidos, mas o piloto ficou preso na aeronave debaixo da água. Ele saiu desacordado. Os 4 seguiram para o Hospital Geral da Polícia Militar. Após o resgate dos feridos, o trabalho agora é para retirar o armamento dos policiais que afundou na Baía de Guanabara. Pelo menos 2 fuzis foram retirados da água. A CENIPA já iniciou um processo de investigação para saber as causas do acidente, se o helicóptero sofreu algum tipo de pane ou se foi abatido por traficantes. No final da manhã, a Secretaria de Segurança divulgou nota afirmando que o helicóptero que pertence ao GAN, Grupamento Aeromóvel, durante o monitoramento aéreo da via, teve necessidade de fazer um pouso forçado na água. Informou ainda que a aeronave Esquilo modelo H305 estava com a manutenção em dia. É intervalo, é isso? Já já outras informações. Continue com a gente aqui no SBT Cidade. Voltamos no intervalo e ainda é grave o estado de saúde do adolescente de 17 anos. Foi baleado na BR-101. Ele seguia com o pai para a região dos Lagos quando bandidos fortemente armados cercaram o carro da família na região metropolitana do Rio. Veja. Era para ser um sábado de diversão. Os dois optaram por pegar a estrada bem cedo, mas por volta das 6 da manhã, eles ficaram presos num arrastão na BR-101 no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo o médico, o carro dele foi cercado por pelo menos 20 bandidos armados com fuzis, que chegaram em 5 veículos. Os criminosos bateram com as armas na janela do motorista, mas ele não abriu. Eu ouvi a voz do meu filho: pai, não abre. Aí eu não abri e não dei bola, continuei orando a Deus e clamando pelo livramento. Jorge Vitor diz que não escutou os tiros, mas quando olhou para o lado, viu que o filho, sentado no banco do carona, tinha sido atingido. Após o filho ser baleado, o médico dirigiu quase 7 quilômetros até este pronto-socorro. Ele estava neste carro. O veículo tem pelo menos 3 marcas de tiros. O jovem foi atingido na cabeça, pescoço e em um dos braços. Daniel Doutel Ferreira, de 17 anos, teve que ser transferido às pressas para este hospital onde foi operado. Um dos tiros atingiu o olho esquerdo. A mãe e a irmã do adolescente, que não puderam viajar com a família, estão abaladas. Muito religioso, o pai confia na recuperação. Não existe criança igual àquela. Ele é extremamente educado, não dá má resposta, é um dos melhores alunos do colégio. É a coisa que eu mais amo na vida. A BR-101 é uma rota para as pessoas que vão para a área norte do interior do estado, né? Você tem ali a região dos Lagos, você tem ainda depois vem Campos, Goytacazes, Noroeste Fluminense, é uma rota turística.
E é dessa forma que o turista que quer sair do Rio de Janeiro, né, buscando paz, mais tranquilidade no interior, é dessa forma que ele trafega pela rodovia, sem segurança alguma, porque os bandidos imperam a hora que eles querem, eles cercam a BR-101 e fazem o que querem, e ninguém faz nada. Com aquela porcaria cheia de câmeras, ninguém faz nada. E 1 ano e 2 meses depois da abertura de uma cratera da BR-040 em Petrópolis, muitas famílias ainda não voltaram para suas casas por medo e pela falta de serviços básicos na região, como saneamento. Alguns moradores estão realizando trabalhos como o de capina por conta própria, o que gera muitos gastos, e alguns terão até o imóvel em que moravam demolido. Quem mostra para a gente essa situação, esse drama dessas famílias, mais uma vez, é o repórter Carlos Miranda. Pode rodar. Aos poucos, moradores da comunidade do Contorno estão voltando para casa. Mas o retorno tem sido de muito trabalho. Aos poucos vai normalizando. Vai devagarzinho. Todo dia um pouquinho, igual formiguinha, passinho de formiguinha. A comunidade fica às margens da BR-040 em Petrópolis. Há mais de 1 ano, eles tiveram que deixar as casas depois que uma cratera se abriu próximo da região, onde antes estava sendo perfurado um túnel. Mais de 50 imóveis foram interditados. Em outubro do ano passado, 22 foram liberados pela Defesa Civil. Mas como ficaram esse tempo todo fechados, precisaram de obras. Aqui nessa casa, eles tiveram que fazer um revestimento novo nesse cômodo, porque houve muita infiltração em função da casa estar fechada. Eles também tiveram que trocar o forro. E nesse outro cômodo aqui, eles estão tendo que consertar agora a laje, que por causa da infiltração acabou ficando comprometida. Seu Sebastião, quanto o senhor já gastou até agora para poder fazer esses consertos todos? Aproximadamente uns R$5.000. Não deve ser fácil gastar esse dinheiro todo para poder voltar para casa. Não temos. Somos já aposentados, 2 velhos, eu e a minha esposa, com 72 anos, e não temos muito recurso. Os moradores ainda precisam ter o abastecimento de água restabelecido, assim como o fornecimento de energia elétrica. Enquanto eles estiveram fora, muitos imóveis foram saqueados. Ladrões levaram fios, por exemplo, e apesar da luz ter sido religada pela companhia, em algumas casas ela ainda não chegou. Enfim, não tem nada, levaram tudo, tanto levaram objeto como levaram o filho, não foi de mim não, quase todo mundo aí. O colégio foi roubado 2 vezes, as casas aí foi tudo invadidas. A concessionária que administra a via dá uma ajuda de custo para quem precisou sair e alugar outro imóvel. Mas os moradores esperavam que a empresa ajudasse na despesa das obras. E essa ajuda quebraria um galho. Se saísse mesmo essa ajuda, quebraria um galho para mim, não, para todo mundo, para a gente voltar. Às vezes não, já fizemos serviço, agora nós podemos voltar. Essas famílias já deveriam ter sido indenizadas com o dinheiro que merecem, porque não é só a perda do imóvel que está ali, não é só o valor daquela casa, eles perderam uma história, eles poderiam ter perdido a própria vida. Essa tal de Conser, a justiça deveria ser mais dura com essa tal de Conser e fazer com que ela reponha tudo o que esses familiares perderam, né? Não é fazer, volta para lá e mora em cima do buraco novamente, não. É preso um suspeito de trocar tiros, foi preso aí pela PM no loteamento Santana, em Araruama. Na residência do acusado, a polícia encontrou drogas, uma pistola, munições, além de dinheiro. Veja só. Segundo a PM, ontem de manhã, o homem teria trocado tiros com policiais militares em Cabo Frio, mas durante a ação acabou sendo reconhecido. Os agentes foram até a casa dele, no distrito de São Vicente de Paulo, e conseguiram prendê-lo com drogas, arma e munições. Meu amigo, o fim de semana foi de combate ao tráfico de drogas também em Nova Friburgo. Pelo menos 2 pessoas por lá foram presas com uma grande quantidade de drogas em um bairro nobre da cidade. Vamos lá com a Tassiana Ferrante. Tassi, conta pra gente aí essa ação da polícia. Bairro nobre, gente sendo detida com droga aí. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Um homem e uma mulher foram presos no bairro Muri, em Nova Friburgo, com 471 sacolés de cocaína, 255 tabletes de maconha, além de pedras de maconha e cocaína. A Polícia Militar apreendeu ainda 2 celulares e o veículo em que os suspeitos estavam. De acordo com a PM, a abordagem foi na manhã de ontem por um policial que estava de folga e por outro PM que estava de férias. Os suspeitos foram levados para a delegacia de polícia e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Salu?
Muril é uma região que muitas pessoas têm casas de veraneio, é uma região de alto padrão, está aí o tráfico de drogas lá reinando também. Obrigado, Tassi, divide a tela, vamos com Lucas Madureira da Serra para o Mar. Homens armados assaltaram um posto de combustíveis na tarde de ontem em Silva Jardim, o frentista foi rendido. Lucas Madureira, conta pra gente, alguém foi preso, explica esse crime aí, boa noite. Boa noite, Salutiel, boa noite a todos. Olha, até o momento nenhum suspeito foi preso. Câmeras de segurança do posto flagraram a ação. Os bandidos estavam encapuzados e chegaram num carro vermelho, renderam o frentista e roubaram cerca de R$100. O crime aconteceu num posto de combustíveis que fica às margens da BR-101. A Polícia Civil está analisando as imagens e tenta identificar os envolvidos aí nesse crime, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. É uma sacanagem, né, Lucas? O cara trabalha domingo, né, sai de casa para trabalhar, deixa a família, deixa lazer, e aí vem um vagabundo que não escolheu o mesmo caminho, querer tirar a paz. Obrigado, divide a tela novamente, voltamos com a Tassi. Uma criança de apenas 5 anos morreu afogada lá em Piraí, no sul fluminense. Então, Tassi, as informações agora com você. Quanto que aconteceu aí, como foi esse afogamento? Salu, segundo o Corpo de Bombeiros, Davi Jerônimo, de 5 anos, estava acompanhado de adultos quando pulou na água e se afogou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso aconteceu ontem na Lagoa Toco, no distrito de Santa Nezia, em Piraí. Após o acidente, o corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal. Os bombeiros informaram ainda que este foi o primeiro caso de afogamento do ano na região. Salu. Oh, meu Deus do céu, não pode piscar com criança. Né, a gente está agora nessa alta temporada, as pessoas querem se refrescar, né, Tassi? E aí, meu amigo, piscou, a criança vai embora, morre afogada, porque ela não tem noção, né? Ela não tem noção, além da estatura, não tem força ali para nadar contra a correnteza, se for o caso de um rio. E aí, meu amigo, tem que ficar de olho, não pode brincar. Faltando menos de um mês para o retorno das aulas, uma escola municipal em Silva Jardim segue interditada. Cerca de 300 alunos foram realocados em outro prédio, que fica a cerca de 3 quilômetros da antiga escola. A prefeitura até colocou um transporte, mas os pais se queixam da precariedade do serviço e temem pela segurança dos filhos. Veja aí na reportagem. A tabela de basquete está por um fio. O toldo que ficava no portão de entrada já não existe mais. O mato e as folhas secas tomaram conta do pátio. O cenário revela o estado de abandono em que se encontra a Escola Estadual Municipalizada Imbaú, localizada no 1º distrito de Silva Jardim. Não é só o colégio, tudo está abandonado aqui em Silva Jardim, tudo. Segundo os moradores, a unidade foi interditada em dezembro de 2016, depois que o Ministério Público constatou infiltrações no teto e rachaduras no prédio. A gente está precisando que essa obra aconteça, né? A população de Imbaú precisa que essa obra aconteça, porque a gente tem uma escola fechada e os nossos alunos sendo assim, levados para outro lugar. O ano letivo se aproxima e, com a volta às aulas, os pais temem que o problema continue sem uma solução. Os cerca de 300 alunos da unidade interditada foram transferidos para esse prédio aqui, que fica a 3 quilômetros da antiga escola. Por causa da distância, a prefeitura disponibilizou um transporte para os estudantes, mas a viagem deixa os pais preocupados. Tem dias que a gente fica preocupado que demora o ônibus, aí a gente tem que ir lá na escola buscar. E é horrível, é horrível. Essas pistas aqui de Imbaú são muito estreitas, é muito perigoso. Às vezes a gente vai caminhar de manhã, o carro passa assim, ó, perto de você, é muito perigoso. Aos 9 anos, Samuel é determinado e só tem um pedido a fazer. Eu quero que minha escola volte a funcionar direito e que tudo volte bem direitinho para que a gente possa brincar e ser educados e estudar bem. Em nota, a Prefeitura de Silva Jardim informou que as obras de reforma na escola ainda não foram feitas devido à queda na arrecadação dos royalties do petróleo, que só em 2018 foi de 25 milhões. A Prefeitura disse ainda que está tomando todas as providências para que o início das obras aconteça ainda em janeiro, mas não deu prazo para a conclusão dos trabalhos. Queremos nossa escola de volta! É complicado. Se o ônibus anda lotado com essas crianças, imagina só, 3 quilômetros, pode não ser muito longo o trajeto, mas são 3 quilômetros. Nesses 3 quilômetros pode acontecer um acidente. E outra, né, Prefeitura? Vamos reativar a escola aí, né? A comunidade precisa.
Wilson Witzel esteve em Cabo Frio. Eu te conto isso daqui a pouco e muitas outras informações. Continue com a gente. Voltamos no break. Wilson Witzel esteve em Cabo Frio neste fim de semana, no Aeroporto Internacional da cidade, onde teve um encontro com prefeitos e secretários de turismo de cidades lá da região dos Lagos. Segurança pública no interior do estado e a dragagem da Lagoa de Araruama estavam entre os assuntos tratados. E ele aproveitou até para recepcionar turistas argentinos que desembarcavam no aeroporto. Veja aí. O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional de Cabo Frio no último sábado. No local, Wilson Witzel se reuniu com empresários e prefeitos de várias cidades da região dos Lagos. A reunião foi a portas fechadas e não pôde ser acompanhada pelos jornalistas. Na sequência, o governador falou com a imprensa. É uma região próxima do Rio de Janeiro que pode se desenvolver mais com sustentabilidade e por isso nós temos que ter uma atenção especial, não só ao turismo, mas também ao desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico daqui depende também da ampliação do porto de cargas, o aeroporto de cargas, e o porto para que a gente possa ter uma integração maior e assim trazer um desenvolvimento, geração de emprego e renda. Além de investimentos aqui para o aeroporto de Cabo Frio, o governador também prometeu melhorias para outras cidades da região dos Lagos, como, por exemplo, a despoluição da Lagoa de Araruama. O governador disse que assumiu o estado com uma dívida de 8 milhões de reais e que este 2019 será o ano de colocar ordem na casa. Ele falou sobre várias ações necessárias, mas sem datas para início dos projetos. A nossa secretária, Ana Lúcia Santoro, se reuniu essa semana comigo. Tem um projeto de dragagem do canal para poder oxigenar a lagoa e da despoluição. Então, tudo isso nós estamos avaliando agora o contrato, que também está sob suspeita, o contrato de dragagem. Ela está reavaliando esse contrato, vendo os valores e para poder ver se vai ser necessário fazer uma nova licitação, se pode manter. Ainda durante a visita a Cabo Frio, Wilson Witzel também recepcionou turistas que vieram de Buenos Aires e ganhou uma camisa da seleção argentina. A gente tem visto aí um comportamento bem diferenciado do governador Wilson Witzel, né? A gente está em início de mandato, não tem como fazer nenhum tipo de avaliação, mas pelo menos ele está indo em regiões que antes governadores não colocavam o pé. Né? São cidades pequenas, o interior também tem que ter atenção. Cabo Frio, ele foi também a Magé ver problema de água. Vamos acompanhar, a gente espera que a gente tenha um governo bem melhor do que o anterior, né? E por determinação da Justiça, os 5 vereadores de Petrópolis investigados na Operação Sala VIP, realizada na última sexta-feira, foram afastados de suas funções. Com isso, a Câmara Municipal precisa decidir se vai ou não solicitar suplentes para os cargos. Os trabalhos na casa voltam normalmente na próxima quinta-feira, quando termina o recesso parlamentar. Veja só. Ninguém merece ter políticos assim, e não só em Petrópolis não, meu filho, é no Brasil inteirinho. Na última sexta-feira, a Câmara de Vereadores da cidade amanheceu com a polícia na porta. A Operação Sala VIP cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. A suspeita é que vereadores recebiam dinheiro para garantir poder político ao então presidente da casa, Paulo Igor, que em abril acabou preso. Na semana passada, o alvo foram parlamentares que estavam com iniciais dos nomes nos maços de dinheiro encontrados na banheira de Paulo Igor. Foram denunciados o ex-vereador Marcos Montanha, os atuais parlamentares Ronaldão, Luizinho Sorriso, Reinaldo Meirelles e Vanderlei Taboada, que foram afastados por decisão da Justiça. Nas ruas, a população quer que o caso seja investigado com rigor. Tem que correr atrás mesmo, porque são uma cambada de safado, mano. Do ano passado até agora, 6 vereadores de Petrópolis já foram envolvidos em escândalos de corrupção. 2 deles foram substituídos por suplentes. Os outros 4, afastados na semana passada por decisão da Justiça, ainda não sofreram substituição. Mas o Legislativo precisa tomar uma decisão, porque 3 deles pertencem à mesa diretora, responsável pela administração da casa. Desta forma, a primeira sessão de 2019 pode ter quase 1/3 a menos de vereadores presentes. Apesar do afastamento, os gabinetes dos 4 vereadores funcionam normalmente. Vanderlei Taboada, que na semana passada acabou preso por porte ilegal de arma, e Luizinho Sorriso compõem ainda o Conselho de Ética que julga a cassação do vereador Dudu, que
que também é investigado pela polícia. Mas, diante de tantos escândalos, a Câmara parece ter perdido a credibilidade. Como é que a gente vai acreditar numa Câmara dessa agora? Como é que nós vamos acreditar que a Câmara e os vereadores representam os nossos interesses? Esse que é o grande questionamento. Justiça fez o mínimo, né? Que é afastar os caras que estão envolvidos em corrupção, são alvos de operação, eles têm que ser afastados do cargo. A Câmara informou que busca tomar ciência do inteiro teor do processo para que as medidas administrativas cabíveis possam ser adotadas, avaliando se a primeira sessão de 2019 será promovida na quinta-feira agora ou só na outra terça-feira, dia 22. Oh, beleza, né? Imagina a gente aqui, a gente está de férias. Aí, o meu dia de retornar é na quinta-feira. Ah, mas eu não vou trabalhar nessa quinta, não quero me comprometer muito, não, só na outra terça. Imagina se fosse assim. Já está na hora de eu ir embora, gente, mas passou muito rápido. Pois é, mas não antes aqui de mandar um abraço para um casal muito querido lá de Nova Friburgo, a Sandra e o Sérgio. Grande abraço para vocês dois, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Vem chegando o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.